O governo avalia que o tombo na economia brasileira no primeiro trimestre só não foi maior por causa de iniciativas como o auxílio emergencial. Ontem o IBGE anunciou que o PIB despencou 9,7% na comparação com os 3 primeiros meses do ano, se igualando a resultados de países como Alemanha e Estados Unidos. Trata-se da maior queda da história, colocando o Brasil na chamada recessão técnica com 2 trimestres seguidos de baixa. Ministro da Economia, Paulo Guedes, no entanto, se mostra otimista. Esse foi o impacto inicial, uma queda de aparentemente 10%, 9,7% é o que saiu do IBGE hoje, mas na verdade isso é um som distante, isso é o som daquele impacto da pandemia lá atrás. Com essas medidas que fizemos, conseguimos criar uma volta em V. A economia está voltando em V. Entre os segmentos, a maior retração no terceiro trimestre foi da indústria, seguida por serviços. Juntos, os dois setores se apresentam 95% do PIB brasileiro. A agropecuária foi a única área a apresentar leve alta de 0,4%. Para analistas ouvidos pela Band News FM, a recuperação da economia a patamares antes da crise deve demorar pelo menos 2 anos. O economista colunista José Roberto Mendonça de Barros, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, acredita que o pior já passou. O terceiro trimestre vai ser positivo, a gente projeta, em relação ao segundo, um crescimento de pouco mais de 4%, mas o ano está perdido completamente. E a partir de junho, algumas coisas melhoraram, o consumo de cimento, a construção civil, a agricultura, que vem bem durante todo esse período, continua bem, e o setor financeiro. Ontem a gente observava aqui os números, e há em todos os lugares hoje as tabelas com as quedas nos PIBs de diversos países pelo mundo. Ontem também saiu o número, ontem ou antes de ontem, o número da queda no PIB dos Estados Unidos, 9,1% de retração. Agora é importante a gente lembrar que o Brasil vinha num processo de tentativa de crescimento. A gente passou por uma crise importante, vinha empatando o jogo, digamos assim, e numa tentativa de começar a crescer. E aí veio essa derrubada. É muito diferente quando você tem uma derrubada de 9,7% numa economia que tenta começar a crescer e de 9,1%, como no caso dos Estados Unidos, numa economia robusta, sólida e que vinha crescendo. Mesmo caso da China, só que a China nem queda no PIB teve nesse último resultado, né? Então é importante, só para a gente fazer a relação, é claro que houve queda no PIB de diversos países, quase a totalidade. Há exceções, é verdade, né? Mas todo mundo foi muito impactado pela crise. Agora, ser impactado pela crise no momento em que você tenta começar a crescer, aí o estrago é maior, que é o caso do Brasil. Agora, né? Desconfie, Sheila, 3 consideraçõezinhas aqui. De analistas, comentaristas, gente que usa microfone muito potente, que imediatamente tente jogar esse resultado, que é um resultado muito ruim de fato, nas costas do presidente ou nas costas dos governadores. Não há um único responsável por esse resultado. Aliás, em um desses raros casos, não há responsáveis. É um tombo mundial. Tem muita gente mostrando um gráfico aí de que a China teve um crescimento expressivo, e teve no segundo trimestre, porque teve um tombo no primeiro. A China já está no processo de recuperação do tombo que teve anteriormente. Todo mundo caiu. O momento da pandemia lá é diferente do resto do mundo, né? Lá chegou em dezembro. Então todo mundo caiu, era algo inevitável. Tanto é que nós encaramos essa doença de uma maneira muito diferente da Alemanha e tivemos uma queda no PIB praticamente idêntica à da Alemanha. A Suécia, que é dado como um exemplo aí bom para alguns e ruim para outros, de não ter fechado a sua economia, teve um tombo idêntico aos seus vizinhos escandinavos. Um tombo também muito parecido com o da Alemanha. Então, ter fechado lá atrás e não ter fechado lá atrás, e nós não fechamos, nunca tivemos uma quarentena de verdade, tivemos um lockdown isolado aqui ou ali, é pouco relevante neste momento quando a gente faz a comparação com a queda do PIB. Nós saberemos lá na frente quem é que tomou as medidas mais adequadas de melhor equilíbrio entre proteção à vida e proteção à economia. Quem atribui essa queda a alguma decisão do presidente, estou falando da economia, tá, gente? Está fazendo proselitismo político barato, como está fazendo proselitismo político barato quem atribui a queda somente aos governadores. Essa queda na economia seria inevitável, mesmo que lá atrás
todos nós concordássemos num abraço insano em deixar tudo aberto, o consumidor desapareceria. E os negócios fechariam do mesmo jeito. E os restaurantes enfrentariam problemas do mesmo jeito, os shoppings estariam vazios do mesmo jeito, porque as pessoas estariam protegendo aos seus. As pessoas estavam, e muitas ainda estão, com razão, com medo da epidemia. Então, essa é uma queda em que não há culpados. Desconfie de qualquer um que use um microfone importante para apontar o dedo. Esse cara está querendo marotamente puxar a brasa para a sardinha dele, proteger o político preferido ou atacar o político desafeto. É isso que acontece. Agora, sobre a economia. A gente está se recuperando, não sei se o crescimento é em V, Paulo Guedes diz, mas o Paulo Guedes diz cada coisa também, né? É muito bom de bico, mas nem sempre entrega aquilo que promete. É muito importante que a gente se volte o mais rápido possível para as reformas. Porque o auxílio emergencial, mérito do Congresso, mérito do governo, aos trancos e barrancos, mérito da Caixa também, que conseguiu fazer esse dinheiro chegar às mãos de dezenas de milhões de brasileiros, com muitos erros, com muitas distorções, com muitas ausências e com gente que não tinha que receber, recebendo, mas esse auxílio salvou o Brasil, temporariamente. Agora a gente vai precisar atrair investimento estrangeiro, atrair investimento de empresas particulares para criar um movimento de recuperação. E para isso a gente vai precisar o mais rápido possível da retomada da agenda reformista. Ontem o governo prometeu essa retomada em clima de comemoração. Veremos os próximos movimentos no Congresso Nacional.